Eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal a respeito de pregação e qual a importância de termos uma pregação voltada para a palavra de Deus. Também já há um vídeo onde eu falo a respeito de pregações que atraem adventistas liberais. E esse tipo de pregação, evidentemente, eu não recomendo, porque é um tipo de pregação descaracterizada, justamente para atrair algumas pessoas que não querem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Mas nesse vídeo eu vou falar justamente o contrário desse segundo exemplo que eu dei. Aqui eu falo a respeito de pregações que servem para recuperar a identidade profética do movimento adventista. Se você não conhece nada aqui do canal, eu convido você a acompanhar as nossas playlists e especialmente os últimos vídeos que a gente lançou por aqui. Há muitos vídeos onde eu falo sobre adventistas liberais, sobre identidade adventista e sobre alguns perigos da época em que nós estamos vivendo, no sentido de que esses perigos tendem a diluir a identidade do movimento adventista. É muito importante que você também, para apoiar esse canal, deixe o seu like. E se você já é um visitante recorrente, você pode se inscrever, não custa nada. E se você acionar a opção de todas as notificações, você sempre vai ser informado toda vez que a gente lançar um vídeo novo por aqui. É muito importante também você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, especialmente naqueles grupos de WhatsApp. Bom, dito tudo isso, vamos embora para o vídeo. Aqui então eu vou falar alguns tipos de pregação que são necessários para que a gente então recupere a identidade do movimento adventista. E quando eu falo de recuperar, a gente sabe que existem várias tendências e muitas delas acabam trabalhando contra a identidade adventista, especialmente porque querem aproximar a igreja adventista de igrejas evangélicas, por meio da liturgia, por meio do tipo de pregação, por meio do tipo de abordagem, e tudo isso é muito preocupante, porque Deus já revelou na sua palavra e especialmente também nos testemunhos de Ellen White, qual deve ser o perfil dessa igreja, no que ela deve pensar, em como ela deve agir, não apenas as suas doutrinas bíblicas, mas também a forma em que ela deve se portar diante do mundo. E aqui então, para recuperar um pouco dessa identidade que está sob forte ameaça, eu vou dar algumas dicas de como a pregação pode contribuir. O primeiro tipo de pregação que eu acho que é muito importante é a pregação doutrinária. Desde a época do seminário, eu ouço falar muito a respeito da pregação expositiva, que é aquela que se baseia em um texto da Bíblia. Aqueles que já acompanharam os meus livros sabem que eles são baseados em pregações expositivas, especialmente biográficas. Eu estou me referindo aqui aos livros devocionais que eu tenho e que foram lançados pela CPB. Desde o primeiro deles, Paixão Cega, até o último deles, que fala sobre Balaão, eu estudo essas personagens da Bíblia e faço desses estudos biográficos também motivo para a gente tirar lições da vida dessas pessoas. É claro que pregação expositiva tem sim o seu lugar, mas não é pecado a pregação doutrinária, especialmente quando a gente enfatiza temas que são muito importantes dentro da mentalidade adventista, especialmente aqueles que estão voltados ao estilo de vida. A pregação ela tem que ter um caráter instrutivo. Por isso que Ellen White, desde a época dela, fala contra o sermonear. Ao invés disso, ela diz que nós deveríamos nos preocupar em instruir. Por que não sermonear? O que ela quer dizer com isso? Num primeiro momento, pode parecer que ela esteja falando contra os sermões, mas o que ela está falando é que os sermões da sua época deviam ser muito menos retóricos e mais práticos. Isso porque os sermões da época dela duravam muito mais do que 1 hora. Eram sermões imensos, os pregadores levavam para o púlpito páginas e mais páginas. Os sermões eram escritos, muitas vezes lidos, eram sermões muito longos e com pouca aplicação prática. E quando a pregação doutrinária se torna simplesmente uma série de informações que você vai despejando no ouvinte, naquele que está no culto, prestando atenção, ela se torna pouco proveitosa. Não adianta você pegar um estudo bíblico e começar a transformar isso no sermão. Não, a pregação doutrinária ela tem que ter vida, ela tem que levar a Cristo. Ela tem que seguir um raciocínio parecido com aquele dos pioneiros adventistas, um raciocínio calmo, fervoroso,
mas que conduz as pessoas realmente a entender o que a Bíblia está dizendo sobre determinado assunto. Então é muito importante que a gente empregue também esse tipo de pregação com o objetivo de instruir a Igreja de Deus. Um segundo tipo de pregação que pode também ajudar a Igreja Adventista a se manter no seu caminho, naquilo que Deus revelou, é a pregação apologética. Esse termo apologética vem da palavra grega apologia, que significa fazer a defesa de alguma coisa. Pedro fala, por exemplo, Paulo também usa bastante essa palavra, mas Pedro fala na sua segunda carta que nós devemos estar sempre preparados para dar a razão da nossa fé. Essa palavra aí, dar a razão da nossa fé, é justamente o termo apologia. Significa fazer uma defesa racional, ordenada, lógica daquilo que se crê. É por isso que é muito importante esse tipo de pregação. A Igreja Adventista, desde sua origem, ela é constantemente atacada por outros grupos evangélicos. E as suas doutrinas, por serem muito distintas, elas muitas vezes são classificadas por outros cristãos como heresia. E é assim, os adventistas têm que constantemente mostrar na Bíblia a razão daquilo que eles acreditam. E quando a gente faz isso do púlpito, a gente dá àqueles que são membros da igreja uma munição para que, caso eles sejam atacados, eles possam também se defender. E, ao mesmo tempo, quando isso é feito com amor, com paciência, sem aquele espírito de polêmica, de estar certo, mas com o objetivo realmente de responder essas críticas dentro de uma perspectiva cristã, bondosa, a gente também dá aos ouvintes que não são adventistas a oportunidade de quebrar alguns preconceitos em relação à própria igreja adventista. E, por último, além da pregação doutrinária, além da pregação apologética, é muito importante também a pregação profética. De certa maneira, pregação profética é uma variação, é uma modalidade dentro daquilo que a gente chama de pregação doutrinária, mas com algumas diferenças. Aqui a gente está falando de algo mais específico. Há muitos estudiosos adventistas aí espalhados pelo mundo que já não têm a mesma base profética da igreja adventista. Alguns têm, por exemplo, acreditado que a melhor maneira de interpretar Daniel e Apocalipse é através do método preterista, que entende que as profecias se cumprem a partir da época do profeta e ficam lá, no passado. São coisas que se referem apenas a circunstâncias históricas envolvendo a época do próprio profeta. Isso faz com que a profecia ela perca a sua aplicação com respeito ao futuro. E muitos defendem que isso é uma maneira mais acadêmica de entender as profecias, o que não é verdade. Não é porque algo está mais disseminado na academia e tem o maior número de defensores que seja mais lógico, mais racional ou mais bíblico. Pelo contrário, a gente percebe que o próprio Jesus não emprega esse método, porque em Mateus 24, quando ele fala das profecias de Daniel, especificamente do abominável da desolação, ele menciona aquele que lê e entenda. E antes disso ele fala assim, quando vier o abominável da desolação, percebeu? Aquilo que era contemporâneo a Daniel, aquilo que Daniel está falando, na época dele, na verdade, vai se cumprir num futuro até mesmo em relação à época de Jesus. Na época de Jesus, a profecia de Daniel não tinha se cumprido. Ele menciona quando vier, quando isso se cumprir, quando isso acontecer, daqui para frente isso vai ter um lugar. É interessante pensar assim, o próprio Jesus mostra que a profecia de Daniel estava no futuro em relação a ele. Ou seja, ele não aplica esse método preterista na compreensão do texto. Ao mesmo tempo, outros estudiosos, especialmente no mundo evangélico, são futuristas, ou seja, entendem que as profecias vão se cumprir lá no futuro. E, infelizmente, também há alguns adventistas que entendem dessa maneira. E outros, o que é um grande número de pregadores populares, entende a profecia apenas a partir de uma perspectiva devocional muito livre, muito evangélica, sem realmente vinculá-la à história, aos acontecimentos. E isso aí também é um desvio da identidade adventista. É por isso que é muito importante estudar as profecias com profundidade, com detalhes e mostrar que, de fato,
com o entendimento das profecias, nós podemos chegar a uma clareza de entendimento de que Deus está conduzindo a história e que não precisamos temer com respeito a nada. Essa pregação profética, ela nos ajuda a compreender, a ter uma visão maior do plano da salvação, da atuação de Deus e do propósito que Deus tem para os seus filhos. Portanto, é muito importante que a gente empregue esse tipo de pregação, especialmente quando a gente quer recuperar a identidade adventista. Então, esses são alguns tipos de pregação que podem ajudar a igreja a retomar o caminho trilhado pelos seus pioneiros. E você? O que você acha dessas alternativas? O que você acha dessas ênfases? Será que na sua igreja isso já tem sido praticado? Deixa aí nos comentários, fale um pouco mais sobre isso, deixe a sua opinião e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Na próxima semana, a gente se encontra para mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe você.